Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 12. Mansão bilionária. Pega seu achocolatado. As vacas estão me olhando. Brooklyn. Normalmente, os maiores perigos lá são o congestionamento, poucos superfaturados e poucas mesas nos cafés do bairro para muitos aspirantes a roteiristas. Mas, naquela manhã, percebi-se que nosso motorista, o gigante Argos, estava de olhos bem abertos procurando alguma confusão. E isso não era pouca coisa para Argos, que afinal tinha 100 pares de olhos espalhados pelo corpo. Não que eu tivesse contado, muito menos perguntado se ele ficava com olhos do traseiro roxos depois de muito tempo sentado. Enquanto passávamos pela Avenida Flushing, os olhos azuis piscavam e giravam nos braços e no pescoço, nas bochechas e no queixo, tentando olhar em todas as direções ao mesmo tempo. Claramente, ele sentia que havia algo de errado. Eu também sentia. O ar estava carregado de eletricidade, como acontecia instantes antes de Zeus lançar um raio gigantesco ou de Beyoncé lançar um álbum novo. O mundo estava prendendo a respiração. Argos parou a um quarteirão da casa dos Dare, como se tivesse medo de chegar mais perto. A área voltada para o porto já tinha sido local de trabalho de pescadores nos anos 1800, se não me falhava a memória. Depois, foi ocupado por partes de trens e fábricas. Ainda havia restos apodrecidos das estruturas dos pires na água. A estrutura de tijolos e as chaminées de concreto das antigas fábricas jaziam enegrecidas e abandonadas como um templo em ruínas. A área aberta de um pátio de trem ainda funcionava, com alguns vagões de carga totalmente pichados nos trilhos. Mas, assim como o restante do Brooklyn, o bairro estava se gentrificando rapidamente. Do outro lado da rua, um prédio antigo que parecia ter sido uma oficina agora abrigava um café que oferecia bagel com abacate e matcha de abacaxi. 2 quarteirões depois, havia guindastes no fosso de uma obra. As placas nas cercas diziam: obrigatório uso de capacete, não entre, e aluguel de apartamentos de luxo em breve. Fiquei me perguntando se os operários tinham que usar capacete de luxo também. O próprio complexo dos Dare era um antigo armazém industrial transformado em uma residência ultramoderna. Ocupava 4.000 metros quadrados na orla, sendo, portanto, aproximadamente 5 bilhões de vezes maior do que uma moradia comum em Nova York. A fachada era de concreto e aço, como uma combinação de museu e bunker na prova de bombas. Eu não conhecia o Sr. Dare, o magnata dos imóveis, mas achava que nem precisava. Eu entendia os deuses e seus palácios. O Sr. Dare trabalhava seguindo os mesmos princípios. Olhe para mim e veja minha casa enorme. Contem para todo mundo sobre minha grandiosidade. Podem deixar as oferendas queimadas no capacho. Assim que saímos da van, Argos afundou o pé no acelerador e disparou numa nuvem de fumaça de escapamento e cascalho premium. Will e Nico trocaram olhares. Acho que ele concluiu que não vamos precisar de carona na volta, comentou Will. Não mesmo, disse Nico em um tom sombrio. Vamos. Ele nos levou até o portão principal. Painéis enormes de aço corrugado, sem nenhum mecanismo óbvio de abertura ou interfone. Devia estar achando que quem precisasse perguntar não estava qualificado a entrar. Nico ficou parado, esperando. Meg pigarreou. E... O portão se abriu sozinho. Parada na nossa frente estava Rachel Elizabeth Dare. Como todos os grandes artistas, estava descalça. Leonardo nunca
nunca calçava sandálias. A calça jeans era coberta de rabiscos que foram ficando mais complexos e coloridos ao longo dos anos, e a regata branca manchada de tinta. No rosto, competindo por atenção com as sardas alaranjadas, havia traços do que parecia azul ultramarino de tinta acrílica. Havia pontinhos dessa mesma tinta no cabelo dela como confete. Entrem logo, disse ela como se estivesse nos esperando por horas. O gado está olhando. Sim, eu falei gado, disse ela, prevendo minha pergunta conforme entrávamos na casa. E não estou maluca. Oi, Meg, Will, Nico, me sigam. Estamos sozinhos em casa. Isso era como dizer que tínhamos o estádio do New York Yankees só para nós. Era ótimo, acho, mas eu não sabia bem como interpretar aquilo. A mansão ficava distribuída em forma de um átrio central em estilo romano, virado para dentro para que a plebe do lado de fora não estragasse a vista. Mas, pelo menos, os romanos tinham jardins. O Sr. Dare parecia só acreditar em concreto, metal e cascalho. No átrio, havia uma pilha enorme de aço e pedra que ou era uma escultura avant-garde brilhante ou o resto de material de construção. Nós seguimos Rachel por um corredor amplo de cimento queimado e subimos uma escada flutuante até o segundo andar. Eu diria que aquela era a área íntima, mas a mansão não tinha nada de íntima. A própria Rachel parecia pequena e deslocada ali, uma aberração enérgica e colorida andando descalça por um mausoléu arquitetônico. Pelo menos, o quarto dela tinha janelas do piso ao teto, com vistas para o pátio de trens ali perto e para a grande extensão do rio. A luz do sol inundava o piso de carvalho, as lonas com respingos de tinta que faziam às vezes de tapetes, vários puffs, algumas latas de tinta abertas e cavaletes enormes nos quais Rachel pintava 6 telas diferentes ao mesmo tempo. Um pouco mais afastado, havia um quadro ainda em andamento, com pingos e jatos de tinta no melhor estilo Jackson Pollock. Em um canto, havia uma geladeira e um futon simples, como se comer e dormir ficasse em segundo plano para ela. Uau! Will foi até a janela apreciar a vista e o sol. Meg foi direto para a geladeira. Nico para os cavaletes. São incríveis. Com o dedo no ar, ele seguiu o trajeto que a tinta fez pela tela. Ah, obrigada, disse Rachel sem dar muita importância. São só alguns exercícios, na verdade. Para mim, pareciam exercícios aeróbicos completos. Pinceladas enormes e agressivas, faixas largas de cor aplicadas com uma espátula de pedreiro, espirros de tinta tão grandes que ela devia ter feito balançando a lata inteira de tinta. À primeira vista parecia uma arte abstrata, mas bastaram alguns passos para trás para as formas se tornarem cenas. O quadro marrom era a estação intermediária em Indianápolis. As espirais eram grifos voando. Uma segunda tela mostrava chamas engolindo o labirinto de fogo e, flutuando no quadrante superior direito, uma fileira de navios brilhantes, meio borrados, a frota de Calígula. Um terceiro quadro. Comecei a lacrimejar de novo. Era uma pira funerária, os ritos de despedida de Jason Grace. Você começou a ter visões de novo? Falei. Ela me olhou com uma espécie de anseio ressentido, como se estivesse cortando o açúcar da dieta e eu tivesse acabado de abrir uma barra de chocolate. Só vislumbres. Cada vez que você libera um oráculo, tem alguns momentos de clareza, mas a neblina sempre volta. Ela apertou a testa com a ponta dos dedos. É como se Piton te estivesse dentro do meu cérebro brincando comigo. Às vezes eu acho... Ela hesitou como se a ideia fosse perturbadora demais para ser dita em voz alta. Só me diz que vai acabar com ela. Logo. Assenti sem confiança para falar. Uma coisa era Piton se aboletar nas cavernas sagradas de Delfos. Outra bem diferente era invadir a mente da Pitya que escolhia a dedo, a sacerdotisa das minhas profecias. Eu tinha aceitado Rachel Elizabeth Dare como meu oráculo mais importante. Era responsável por ela. Se não conseguisse derrotar Piton,
A serpente continuaria se fortalecendo cada vez mais. Acabaria controlando o próprio fluxo do futuro. E como Rachel estava inextricavelmente ligada ao de Delfos, não. Eu não conseguia pensar no que isso podia significar para ela. Oba! Meg voltou da geladeira de Rachel com um mergulhador cheio de dobrões de ouro. Na mão, havia um pacotinho de achocolatado chamado Yo-Ho. Posso tomar? Rachel abriu um sorriso. Fique à vontade, Meg. Ei, D'Angelo. Ela o empurrou de brincadeira para longe da tela que ele estava olhando. Não encosta na arte. Não ligo para os quadros, mas se você se sujar de tinta, vai estragar essa estética preta e branca que você ama tanto. Nico revirou os olhos. Agora, do que estávamos falando mesmo? Rachel ficou pensativa. Na janela, Will bateu com os dedos no vidro. Aquele é o tal gado? Ah, é. Rachel nos levou naquela direção. A uns 100 metros entre nós e o rio, havia uma fileira de 3 carrocerias de gado no trilho do trem. As carroças estavam ocupadas, como se podia ver pelos focinhos bovinos que apareciam vez ou outra entre as grades. Parece errado deixá-los parados ali, disse Will. Vai ficar quente hoje. Rachel assentiu. Estão aí desde ontem. As carrocerias apareceram da noite para o dia. Liguei para a empresa e para a Sociedade de Proteção aos Animais. Parece que as carrocerias não existem. Ninguém tem registro. Ninguém vem olhar. Ninguém trouxe comida e água. A gente deveria soltar eles, comentou Meg. Seria uma péssima ideia, disse Nico. Meg franziu a testa. Você odeia vacas? Eu não odeio. Nico parou por um instante. Bom, tudo bem. Não sou super fã de vacas. Mas essa não é a questão. Esses animais não podem ser comuns. Ele olhou para Rachel. Você disse que eles simplesmente apareceram. As pessoas não reconhecem a existência deles. Você disse que o gado estava olhando? Rachel se afastou da janela. Às vezes consigo ver os olhos deles entre as grades. Eles estão sempre olhando diretamente para mim. E na hora que vocês chegaram, eles surtaram. Ficaram sacudindo as grades como se quisessem sair. Foi quando chequei as câmeras de segurança e vi vocês no portão. Normalmente não sou paranoica com gado, mas esse aí... Sei lá. Alguma coisa não está certa. Primeiro, achei que podia ter a ver com nossos vizinhos. Ela apontou para o norte, na orla, onde ficava um amontoado comum de torres residenciais antigas. Eles fazem coisas estranhas às vezes. No conjunto habitacional? Perguntei. Ela arqueou as sobrancelhas. Você não está vendo aquela mansão enorme ali? Que mansão? Ela olhou para Will, Nico e Meg e todos fizeram que não. Bom, disse Rachel. Vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Tem uma mansão ali, com muita coisa estranha acontecendo. Não discutimos. Embora fosse totalmente imortal, Rachel tinha o dom raro da visão límpida. Ela conseguia ver através da névoa e outras barreiras mágicas melhor do que a maioria dos semideuses e aparentemente melhor do que a maioria dos humanos Lester. Uma vez, eu vi um pinguim andando no pátio de trás, murmurou ela. Como é? Perguntou Nico. Mas deixar vacas em carrocerias durante dias assim, sem comida e sem água, me parece outra história, disse ela. Mais cruel. Aqueles animais não devem ser boa coisa. Meg fez cara feia. Eles estão tranquilos agora. Ainda acho que deveríamos soltá-los. E depois? Perguntou Nico. Mesmo que não sejam perigosos, a gente vai deixar o equivalente a 3 carroças cheias de bovinos andando pelo Brooklyn? Estou com Rachel. Alguma coisa aqui. Ele parecia estar tentando arrancar alguma coisa da memória, mas nada vinha à tona. Eu reconhecia bem essa sensação. Acho que deveríamos deixar as vacas em paz. Isso é maldade, protestou Meg. A gente não pode... Gente, por favor. Me coloquei entre Nico e Meg antes que as coisas evoluíssem para a maior
para o maior embate entre Hades e Deméter desde o chá de panela de Perséfone. E verdade. Como o gado aparenta estar calmo no momento, vamos voltar para esse assunto depois que tivermos discutido o que viemos discutir. Está bem? A Torre de Nero, conjecturou Horatio. Will regalou os olhos. Você viu o futuro? Não. Não, William. Eu usei a lógica. Mas tenho, sim, algumas informações que podem ajudar. Pegue um Yohu e um Puff e vamos conversar sobre o nosso imperador mais detestável.